Olá pessoal, dando continuidade à nossa manutenção para a Receita Federal, hoje a gente vai falar sobre os quantis, ou as medidas separatrizes, que são a mediana, os quartis, os decis, os percentis e por aí vai. Primeira questão que a gente vai trabalhar é essa aqui da ESAF, justamente do concurso de Auditor Fiscal da Receita, que diz o seguinte: em um ensaio para o estudo da distribuição de um atributo financeiro X, foram examinados 200 itens de natureza contábil do balanço de uma empresa. Esse exercício produziu a tabela de frequências abaixo. A tabela está aqui. A coluna classes representa os intervalos de valores de X em reais e a coluna P representa a frequência relativa acumulada. Não existem observações coincidentes com os extremos das classes. Assinale a opção que corresponde à estimativa do quinto decil da distribuição de X. Quinto decil. Então, o quinto decil, ele vai separar o conjunto de dados em duas partes. Antes dele, nós teremos 5 décimos. Depois dele, nós teremos também 5 décimos. Por isso que é chamado de quinto decil, porque ele separa os 5 primeiros décimos da distribuição. Então, no fundo, o quinto decil separa o conjunto de dados em duas metades, em duas partes com o mesmo número de elementos. Portanto, o quinto decil é sinônimo de mediana, que geralmente nas minhas aulas eu uso a letra D, maiúsculo. Então, o exercício, no fundo, pede a mediana. Nós vamos resolver essa questão aqui de várias maneiras, desde aquelas mais tradicionais, um pouco mais demoradas, algumas maneiras mais rápidas, para a gente ver várias possibilidades. O intuito dessa manutenção é isso, é você ver várias formas de resolver uma mesma questão, com o objetivo de você ganhar tempo no dia da prova. Além, é claro, do objetivo de revisar conceitos. Bom, a mediana, ela é o valor que vai corresponder a uma frequência acumulada de 50%. 50% dos valores são menores que a mediana. Ora, se ela separa o conjunto de dados em duas partes com a mesma quantidade de elementos, em duas partes iguais, entre aspas, então a frequência acumulada dela é de 50%. Metade dos valores são menores ou iguais à mediana. Se vocês olharem para a tabela fornecida, então vamos interpretar essa tabela. Na primeira classe, a gente tem valores de R$ 70 até R$ 90, e a frequência acumulada é 5%. Então, eu tenho 5% das observações menores ou iguais a essa classe. Como é a primeira classe, então significa que eu tenho 5% de observações nessa primeira classe aqui. Os 5% estão nessa classe. Na classe seguinte, a frequência acumulada é 15%. Então, isso significa que eu tenho 15% das observações nessa classe ou nas anteriores. Portanto, posso concluir que eu tenho 15% das observações menores ou iguais a R$ 110. Ora, todo mundo que está nessa segunda classe ou nas anteriores é menor do que R$ 110. Com o mesmo raciocínio, eu concluo que 40% das observações são menores ou iguais a 130, 70% das observações são menores ou iguais a 150, 85% das observações são menores ou iguais a 170 e assim por diante. Portanto, se o meu trabalho fosse descobrir quem tem frequência acumulada de 40%, a resposta seria imediata, 130. A tabela me dá diretamente a resposta, 130. Se o objetivo fosse descobrir quem tem frequência acumulada de 70%, a tabela também me daria a resposta de forma automática. A resposta seria 150. O problema é que a pergunta é quem tem frequência acumulada de 50%. E 50% não tem na tabela.
50% está aqui no meio, entre 40 e 70. 50% está bem aqui nessa faixa. Portanto, o valor que eu estou procurando está entre 130 e 150. É a mediana. Então, nossa resposta tem que estar entre 130 e 150. Todas as alternativas estão. Além disso, notem que 50%, o valor 50 está mais próximo do 40, está mais próximo da classe anterior. Então, a mediana tem que estar mais próxima de 130 do que de 150. Portanto, a mediana certamente, entre 130 e 150, entre 130 e 150 temos uma amplitude de R$20, portanto, o ponto médio será 140. Como a mediana está mais próxima de 130 do que de 150, necessariamente ela é menor do que 140. Menor do que 140, já descarta a letra B, já descarta a letra E, ficam aí 3 alternativas. Muito bem, isso aqui é só para dar uma noção rápida do que eu espero de resultado. Espero um valor um pouco menor que 140. Se você acha algo fora disso, você errou as contas, beleza? Como é que a gente faz o cálculo tradicional? Eu sei, então, que o valor 130 corresponde à frequência acumulada de 40. A mediana, que é quem eu estou procurando, tem frequência acumulada de 50. E sei que o valor de 150 tem frequência acumulada de 70. Então, na solução tradicional que a gente faz em aula, é o seguinte, nós fazemos a interpolação linear. Nós já vamos ver o que é isso, mas vamos ficar com o resultado dela por enquanto. A interpolação linear me garante que se eu pegar a segunda linha e subtrair da primeira, a terceira linha e também subtrair da primeira, se eu fizer essas duas subtrações, os resultados serão proporcionais. Então, vamos lá. Pegar a segunda linha menos a primeira. Ficarei, então, com a mediana menos 130. 50 menos 40. 50 menos 40 dá 10. Faço agora a terceira linha menos a primeira. 150 menos 130 dá 20. 70 menos 40 dá 30. E aí eu monto as proporções, monto a proporção. Posso simplificar este zero com este zero. Posso passar este 20 multiplicando? Então, vamos ficar com mediana menos 130 é igual a 20 terços. 20 terços é aproximadamente 6,6. Posso agora passar os 130 somando, então a mediana será 136,6. Essa é a nossa resposta. 136,6 está aqui na letra C, gabarito, letra C. Bom, essa primeira solução é a solução receita de bolo, é a solução que eu sempre faço em aula, é a solução que você não precisa pensar muito, é sempre dessa forma, não tem muito para onde correr, então é uma solução bastante recomendável para o dia da prova. Uma segunda solução agora é uma solução gráfica, que eu não recomendo que você faça no dia da prova. E eu só vou mostrar aqui para você poder entender de onde vêm os resultados que a gente aplica. Muitas vezes, entender de onde vem ajuda muito a fixar o conteúdo e ter uma segurança maior sobre o que a gente está fazendo. Então, aqui eu vou colocar os valores de x no eixo horizontal, no eixo vertical eu vou colocar a frequência acumulada. Então, a gente sabia que o ponto 130, deixa eu dar uma limpada aqui na tela, o ponto 130 tinha frequência acumulada de 40. Então, vou marcar aqui o ponto 130.
e a frequência acumulada dele era de 40. Então, aqui está o ponto no gráfico. Isso aqui é um gráfico de frequência acumulada, chamada de ogiva de Galton. A gente sabia também que o ponto 150 tinha frequência acumulada de 70. O ponto 150 tinha frequência acumulada de 70. E eu quero descobrir quem é que tem a frequência acumulada de 50. Eu não sei. Então, eu tenho dois pontos do gráfico e quero descobrir o que acontece entre eles. Como eu não sei, eu não tenho essa informação, eu preciso dar um chute, eu preciso fazer uma consideração. E a consideração é de que entre esses dois pontos o gráfico se comporta como uma reta. Por isso, o nome interpolação linear. Interpolação porque nós estamos interpolando, ou seja, a partir de dois pontos, nós estamos tentando ver o que ocorre com a função entre eles. Inter, né? Entre esses dois pontos, interpolação. E linear porque essa interpolação é de tal forma que eu suponho que o seu comportamento é de uma reta, ou seja, cresce ou decresce, dependendo do caso. No nosso caso, só cresce, né? Por causa que frequência acumulada só cresce. De forma linear, segundo uma reta. Por isso, interpolação linear. Então, a frequência acumulada de 50% vai corresponder a um valor desconhecido que é a mediana. E aí, nessa figura aqui eu posso destacar alguns triângulos. Eu tenho um triângulo pequenininho aqui que eu estou destacando em verde. E nele nós temos o quê? A base dele a base dele está aqui, ó. Mediana menos 130. Então, a base dele é essa, e eu vou dividir a base pela altura. Quem é a altura? A altura é 50 menos 40. A altura está aqui, ó, 50 menos 40 dá 10. Então, o que eu estou fazendo? Estou pegando a base e dividindo pela altura. E temos um triângulo maior, que eu vou destacar agora em vermelho. A base dele é 20. A base dele é 20 e a altura dele é 30. Então, de novo, se eu fizer base sobre altura, vou ter 20 sobre 30. E estes dois triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, a razão entre a base e a altura vai ser igual para os dois. E aí eu chego nessa equação aqui. D menos 130 sobre 10. Isso aqui é a base dividido pela altura do triângulo pequeno. É igual a 20 sobre 30. Isso aqui é a base dividida pela altura do triângulo grande. E essa é a mesma equação que a gente usou lá atrás. Está aqui. D menos 130 sobre 20 é igual a 10 sobre 30. Está apenas com os termos do meio, os termos médios trocados, mas dá na mesma. Dá na mesma. Enfim, é a mesma equação que a gente usou lá atrás. Portanto, essa solução nossa padrão que a gente faz em aula, nada mais é do que fruto de uma semelhança de triângulo, semelhança essa, que surge a partir de uma consideração de que o gráfico se comporta como uma reta. Então, é isso. Essa foi a segunda solução. E vamos agora para uma terceira solução. Vamos para uma terceira solução que, no fundo, é a mesma coisa. Você pode ver que as duas soluções que a gente apresentou são a mesma coisa, uma gráfica e a outra não gráfica. E a terceira vai ser
De novo, a mesma coisa. O fundamento é sempre o mesmo. Então, a solução base, né, o raciocínio base é sempre o mesmo. Só que a gente vai fazer de uma forma um pouco mais rápida. Então, o ideal é que quando você já esteja maceteado, você faça assim. Você sabe que 130 tem frequência acumulada de 40. Você sabe que 150 tem frequência acumulada de 70. Você está querendo trabalhar com a frequência acumulada de 50%. Então, esse intervalo aqui, de 40 para 70, tem amplitude de 30. E você está querendo chegar a uma amplitude de apenas 10. Então, você está querendo percorrer 1/3 do caminho de 40 para 70. 1/3 do caminho. Portanto, do lado esquerdo, você também vai percorrer 1/3 do caminho entre 130 e 150. Esse caminho tem amplitude 20, 1/3 de 20 é 6,6. Então, percorrendo 1/3 do caminho, eu parto de 130, ando mais 6,6, a minha mediana será de 136,6. De novo, o gabarito, letra C. Então, as três soluções têm a mesma base, é a mesma coisa, só muda a forma de apresentação. E essa aqui, a última que eu fiz, é a forma para quem já está extremamente maceteado. E é a forma que eu recomendo que você faça no dia da prova. Vamos ver mais uma questão. De novo, questão da Receita Federal. Considere a tabela de frequências seguinte, correspondente a uma amostra da variável x. Não existem observações coincidentes com os extremos das classes. Aqui está a tabela. Assinale a opção que corresponde à estimativa do valor x da distribuição amostral que não é superado por 80% das observações. Então, a questão está pedindo o 8º decil ou o 80º percentil, enfim, que é o valor que eu vou chamar de W, que corresponde à frequência acumulada de 80%. É isso que a questão quer. Vamos direto para a solução mais rápida. 80% está aqui, ó, entre 77 e 89. A gente quer chegar até 80%. De 77 para 89, a gente tem uma amplitude de 12. Só que eu quero andar só até 80. De 77 para 80, eu quero andar só 3. Portanto, eu quero andar 1/4 da distância completa. Ou seja, eu vou andar 1/4 da distância entre 10.000 e 12.000. 10.000 para 12.000 é uma distância de 2.000. Se eu quero andar só 1/4, eu vou andar 500. Então, eu vou partir de 10.000, vou andar 500, e o resultado, então, será de 10.500. Resposta letra E. É desse jeito que eu recomendo que você faça no dia da prova, bem rapidinho. Última questão para encerrar essa aula, também do concurso da Receita Federal. Em um ensaio para o estudo da distribuição de um atributo financeiro X, foram examinados 200 itens de natureza contábil do balanço de uma empresa. Esse exercício produziu a tabela de frequências abaixo. A coluna classes representa intervalos de valores de x em reais e a coluna P representa a frequência relativa acumulada. Não existem observações coincidentes com os extremos das classes. Temos aqui a tabela. O exercício pede para assinalar a opção que corresponde à estimativa da frequência relativa de observações de x menores ou iguais a 145. Ou seja, quantos valores são menores ou iguais a 145? Nós temos o valor 145 e eu quero saber qual o percentual de observações que é menor do que isso. Ou seja, eu quero saber a frequência relativa acumulada do ponto 145. Então, o ponto 130 está aqui, o ponto 150 está aqui. 145 está aí entre os dois. O ponto 130 está aqui, tem frequência acumulada de 40.
O ponto 150 está aqui e tem frequência acumulada de 70. E eu quero saber qual é a frequência acumulada do 145, que está aqui entre os dois. Muito bem, de 130, vou só reescrever o 145 do outro lado. Vou colocar o 145 aqui. De 130 para 150, nós temos uma distância de 20, mas eu não quero andar até o 150. Eu quero andar só até o 145, eu quero percorrer uma distância de apenas 15. Então, eu quero percorrer uma distância de 15 em 20, ou de 3/4. Quero percorrer uma distância de 3/4 da distância total. De 40 para 70, eu tenho uma distância de 30. Nós acabamos de ver que nós não vamos andar essa distância inteira, nós vamos andar 3/4 dessa distância. Então, nós vamos andar uma distância de 90 sobre 4. 90 dividido por 4 vai dar 2, sobra 1, 10, 2 sobra 2, 22,5. Então, nós vamos andar uma distância de apenas 22,5. Então, partindo do 40, andando 22,5, nós temos aí 62,5. Gabarito letra A. Por que eu trouxe esse exercício? Para mostrar o seguinte, agora, nas questões anteriores, sempre era assim, a gente tinha frequência acumulada e queria achar o valor de x, ou seja, o valor procurado estava sempre aqui no lado esquerdo. Era sempre algum valor para x que a gente estava procurando. E nessa questão inverteu. Nessa questão eu estava procurando algum valor. Nessa questão eu estava procurando algum valor de frequência acumulada. Ou seja, a minha incógnita estava na coluna da direita. Só por isso que eu trouxe essa questão, para mostrar que é a mesma coisa. Tá? Independentemente do que você esteja procurando, se é um valor de frequência acumulada ou se é um valor de x, tanto faz, a solução será estruturalmente a mesma. Esse assunto sobre quantis, deixa eu entrar aqui no site do TEC. Ele é extremamente cobrado em provas. Tá? Se você pegar provas em geral, de concursos de forma geral, todas as bancas, a ESAF não foge disso, e filtrar por questões de estatística. Então, estatística descritiva, vamos lá. E vamos gerar um caderno. Então, gerei aqui um caderno com mais de 800 questões de estatística descritiva, todas elas resolvidas, tá? Vamos pegar esse caderno e vamos ver o índice dele. E esse índice eu quero uma distribuição aqui por quantidade. Então, desse universo de mais de 800 questões, quase metade delas trata de medidas de posição, média, mediana, moda, etc. Então, olha a representatividade do assunto. E dentro de medidas de posição, nós temos aqui o assunto média, é o mais cobrado, 25%. Do total, 25% das 800 questões. E o assunto quantis aparece em segundo lugar, com quase 15%. Então, é um assunto bastante cobrado. Com o detalhe que média, por sua vez, ela tem uma série de subassuntos de variações aqui dentro. Né? Olha a quantidade de subgrupos que a gente divide média. Tem média aritmética, tem média geométrica, média ponderada, entre outras. E com a vantagem de que média cai muito em concurso de nível fundamental também, onde são questões muito simples. Então, esse quantitativo aqui de média foi inchado por muitas questões de nível fundamental que não cairiam no concurso de receita. Se você for se basear em concursos com perfil de área fiscal, essa quantitativa aqui sobre média cairia bastante e o quantitativo acerca de quantis praticamente não seria alterado.
Então, eu considero quantis como o assunto mais importante em termos de cobrança reiterada dentro de estatística descritiva, com a vantagem adicional de que todas essas 128 questões aqui são resolvidas praticamente da mesma maneira. É isso aqui que a gente viu. Uma outra questão muito rara sobre quantis para dados não agrupados vai fugir disso, mas é pouco frequente. A maioria absoluta será esse estilão de resolução que a gente viu aqui. Então, é um assunto com relação custo-benefício muito boa. Então, com isso, a gente encerra esse vídeo. Bons estudos e até a próxima.